Olá, muito bom dia a todos. Esta é mais uma reunião organizada pela Tecnologística, o Tecnologística apresenta. Hoje temos um assunto muito importante, o impacto da tecnologia da informação no transporte de carga. Temos aqui pessoas dessa área que com certeza vão nos apresentar excelentes ideias, uma grande discussão. Eu queria aproveitar nesse primeiro momento para dizer que, após essa gravação, ela estará disponível no canal da Tecnologística no YouTube e também no novo canal, que é a LogTV, logtv.com.br, um novo canal da Tecnologística que vem para dar mais uma opção para o mercado. Então, agora, não só teremos notícias escritas, mas teremos vídeos, gravações com pessoas do mercado, para apresentar os diversos temas da logística. No dia de hoje, temos a presença do Alexandre Trevisan, que é CEO da YouMove-me, uma grande empresa de tecnologia do Rio Grande do Sul. Temos o André Prado, que é CEO da BBM Logística, que daqui a alguns minutos estará aqui conosco. E temos o Nestor Felpe, que é o diretor executivo de inovação e supply chain para a América Latina da Natura. E para mediar essa nossa reunião, teremos o professor e economista Paulo Roberto Guedes. Que todos tenham um excelente evento, com certeza terão. E, Paulo, por favor, assuma. Muito bom. Obrigada a todos. Tudo bem. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Shirley. Obrigado à Tecnologística. Parabéns pela TV Logística agora, né, que já também funcionando e contribuindo aí para divulgar e difundir os conhecimentos sobre logística. Esse tema sobre tecnologia é muito importante porque tudo que se iniciou nesse novo século, né, e a logística também é um exemplo, tem exigido cada vez mais investimento em tecnologia digital, né? E um dos principais objetivos tem sido esse desenvolvimento de pessoas e equipes, bem como processos correspondentes, né, para que se tenham pessoas e equipes com potencial analítico, né? E esse potencial analítico é conseguir saber desenhar cenários de tudo que está acontecendo no mundo e projetar algumas coisas lá para frente. E isso tem que ser cada vez mais rápido, mais ágil, mais fidedigno e assim por diante. Para quê? Para que as pessoas possam tomar decisões cada vez mais rápidas, menos sujeito a erro, com maior índice de eficácia e assim por diante. Claro que conectividade, transparência e visão integrada, né, de toda a cadeia de suprimento, no caso logístico, são condições necessárias. E o segundo ponto, depois da transformação digital, e até depois é uma pergunta para o Alexandre, é no que diz respeito a transferir tudo isso para as nuvens, né? Porque agora parece que há uma tendência muito grande de fugir dos servidores locais para dar mais segurança e mais eficácia ou mais rapidez aos processos de tomada. Agora, temos um evento que foi a pandemia, né? E esse desenvolvimento tecnológico, queira ou não, que já era uma realidade, ele foi acelerado e hoje faz parte do dia a dia da sociedade como um todo e do setor empresarial especificamente, né? As empresas de logística, inclusive, começaram a perceber que avançar tecnologicamente, né, é vantagem competitiva, além de dar maior rentabilidade e maior eficiência no seu processo. Então, baseado nisso, eu queria já dirigir minha primeira pergunta, né, ao Nestor da Natura. Ou seja, Nestor, considerando essa realidade, né, e o fato de que sempre é preciso agregar valor aos produtos e aos serviços que se prestam, né, como a Natura faz, que entre o principal objetivo deve estar entregar produto no tempo, com qualidade e custo acordado, e ao mesmo tempo ter um fluxo de informações em tempo real e bastante confiável, né? A pergunta que eu faço é se esses benefícios tecnológicos têm, de fato, se traduzido
em avanços operacionais e em melhoria da sua eficiência, né? E se isso for verdade, de que forma isso tem beneficiado a Natura? Bom dia, Néstor. Bom dia, obrigado por convite e um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que eu li recentemente um artículo onde fala, acho que na revista Examen, fala de que as empresas vão, no futuro, a ser mais tecnológicas ou se vão a transformar em empresas de tecnologia. Né? E quando você fala da experiência de entrega, é fundamental você ter todas as informações. Então, como alavanca isso a tua pergunta? Se eu não tenho um bom sistema de tracking, eu não tenho clareza de onde está a entrega, se uma caminhoneta quebrou, e eu não estou chegando a entrega para o cliente, e não informo o cliente, porque sempre tem uma ruta não feliz. Claro que a gente tem que minimizar, inclusive na coleta de dados. Se você tem um transportador que normalmente a caminhoneta quebra, tem que tomar uma ação. Então, para isso, você tem que coletar dados. E tem que coletar dados, primeiro, para tomar ações de mediano prazo e para tomar remediação no curto prazo. Então, hoje a gente tem uma central de experiência onde faz todo esse tracking, onde a gente sabe de onde está o pedido, quando está chegando o pedido, e aí tem esse exemplo que eu di. No passado, a gente se surpreendia no dia seguinte, não conseguimos entregar a tal consultora ou tal cliente. Porque a caminhoneta quebrou. Então, agora não, agora a gente sabe, às 11 da manhã, gera um alerta que o veículo que estava levando X pedidos, ele quebrou em tal região, ou em tal lugar. Então, ou a gente manda outra caminhoneta, ou a gente avisa, já é nesse dia que a entrega não vai ser possível. Então, toda essa experiência que a gente vai criando através da tecnologia, porque a gente vai criando mais informação dentro do sistema de processo de entrega, tem um valor super importante. Agora, por outro lado, tem coisas não tão tecnológicas, que eu cito exemplo. A gente implementou 3 anos atrás o NPS, que é um score de como foi a entrega para o cliente. Então, o NPS, ou qualquer indicador que você coloque bem simples para o cliente, para a consultora, ele traz uma visão 360 graus. E isso vem um pouco de um insight que a gente veia efetividade, veia duração, veia uma série de indicadores internos. E não necessariamente o cliente estava feliz. Através da área de venda, falando, não, ele não gostou da presença do entregador. Ele não gostou de tal outra coisa. Então, um NPS, que parece ser tão simples, ou como as estrelinhas de Uber, que é de 1 a 5, você consegue capturar de uma forma simples e sem grande complexidade qual é a visão de tua entrega. Então, a gente começou a medir isso e teve um avanço significativo. E a gente está vendo agora com a incorporação da Avon, que a Avon está um pouco mais abaixo, e isso dá um grado de como avançar 360 graus na entrega, não só olhar indicadores internos, sino também pela percepção do cliente. Então, tem coisas com muita tecnologia e tem coisas muito simples, que precisam pouca tecnologia, mas que são muito eficazes. Deixa eu só explorar um pouquinho mais a sua resposta, Néstor, se você me permite. O que você falou é perfeito, né? Porque todos os embarcadores, a sua preocupação sempre foi, além de fazer a entrega, evidentemente, né, é manter o cliente informado do que está acontecendo, o processo de transporte, de movimentação, onde está, é sempre com rapidez. E você ter isso alimentando no seu sistema. Agora, as novas tecnologias, elas têm trazido uma certa vantagem, na medida em que elas, além de fazer o acompanhamento e monitoramento, elas geram outras informações para você aperfeiçoar o seu processo, né? Como é que vocês captam essas informações do dia a dia para planejar o futuro? Então, assim, hoje, cada dia mais, é mais difícil planejar o futuro. E pega o exemplo da ruterização. Antes você gastava muito dinheiro em ruterizações, planificação antes de sair o veículo. A gente vê que 70% da planificação, ou 60%, não é um número perfeito, quando o veículo sai na rua, ela é modificada. Então, a gente tem que ter tracking em tempo real. Todos os nossos veículos, através das empresas de transporte ou através de N sistemas, a gente coleta a informação do veículo. E a gente vê, um exemplo típico é o Waze, não? A gente está falando hoje, a gente não usa veículo, mas a gente cambia a ruta. Aí você sai com uma planificação, mas na metade da ruta cambia. Então, 60%, 70% da ruterização mudou. E essa adaptação que a gente tem que ter em poder. Claro que você não tem que deixar de ter um planejamento estratégico. Então, você sai com uma roteirização.
mas tem que ter a capacidade de mudar a roteirização, porque se tem um fechamento de rua ou tem um acidente em determinado lugar, de repente você muda a forma que você está atendendo o cliente. E avisa o cliente, seu pedido não vai chegar agora no término da manhã, vai chegar no término da tarde, certo? O mundo perfeito seria dizer hora e minuto, não? Nós como cliente queremos saber, vai chegar a 1 da tarde, sabemos que isso como logística é muito difícil, a gente tem um rango, mas trata de avisar. Então, existe uma planificação, mas existe também uma forma de readequar-se à realidade que está acontecendo na rua. E isso é super importante para você poder manter o cliente informado. Tomara que tudo seja perfeito, tomara que você consiga sair na rua e entregue de acordo ao planificado. Mas a gente sabe, de novo, tem um caminho não infeliz. E a grande sacada da tecnologia é a gente remediar o caminho não feliz de forma rápida e em tempo real. Sim, senhor. Antes a gente demorava um dia para resolver isso. Agora, antes demorava 12, agora a gente está na hora. Dentro de uma hora a gente tem que resolver e modificar a ruta e avisar essa mudança. Então, cada vez menos. Tomara que no futuro próximo a gente consiga resolver isso em um minuto, via inteligência artificial ou o que fora, e a gente avisar ao cliente exatamente a hora e 1 minuto que você vai entregar. Se a nova entrega não vai ser às 13h30, vai ser 13h45. Pô, aí seria o mundo perfeito, não? Perfeito. Tá bom. Vamos lá. Eu queria agora, ainda dentro do assunto da informação, da tecnologia, perguntar um pouco para o Alexandre, aí, que trabalha com tecnologia diretamente. E eu tenho uma preocupação, sempre tive como operador logístico, a intervenção, né, indevida, diga-se de passagem, de hackers, de problemas com crime cibernético, né? Vocês trabalham com tecnologia. Vocês também procuram melhorar a segurança dessas plataformas que vocês desenvolvem, de tal forma que as operações logísticas fiquem cada vez menos vulneráveis a esses ataques? Eu digo isso pelo seguinte, porque ao longo do tempo, os operadores logísticos e as pessoas que trabalham em logística, mesmo por conta própria, né, para a própria empresa, elas têm uma quantidade de informações cada vez maior, né, sobre mercado, sobre fornecedores, sobre clientes, roteirizações, preço de produtos e assim por diante. Você imagina que você está operando a logística da Natura e um hacker entra e segura o teu sistema e deixa de funcionar. Quer dizer, você cria um problema, como está dizendo o Nestor aí, que tem que afirmar a cada minuto, né? E tem gente que vende esse crime, né? Ele para a tua empresa e só deixa você voltar a funcionar se você pagar por isso, né? Isso já é um crime cibernético razoavelmente comum em alguns lugares. Como é que vocês estão trabalhando com segurança cibernética? Muito obrigado aí pelo convite, Paulo, de estar conversando com vocês um pouquinho sobre o impacto da tecnologia na logística. E eu vou começar falando esse tema que tu me trouxe, Paulo, tentando conectar na resposta do Nestor da pergunta anterior. Acho que quando tu está falando da questão da segurança das informações, o primeiro ponto que a gente procura avaliar é: eu preciso dessa informação, eu preciso ter essa informação. Então, hoje, às vezes, a gente armazena tanta informação que a gente simplesmente não organiza ela, não entende exatamente quem precisa dela, quando precisa dela e qual informação efetivamente é relevante. E a gente procura fazer esse exercício justamente para conseguir, primeiro, manter os dados que realmente são necessários. Então, quando a gente está falando, por exemplo, um ponto que o Nestor trouxe, e isso é um dos recursos, por exemplo, que a gente tem na nossa plataforma, que é o processo de rastreamento dos entregadores. Essa informação, ela é útil naquele momento, naquele ponto onde eu estou. Então, eu preciso saber onde está o meu entregador agora. Eu não preciso saber onde ele estava 10 minutos atrás, nem há 1 hora atrás. Então, a forma como a gente procura estar bastante atento é entender essa informação é relevante nesse momento e para quem essa informação é relevante. E o mesmo vale em relação ao que o Nestor comentou sobre a questão de entregar essa informação para o consumidor. Mas para qual consumidor? Aquele que especificamente está esperando aquela mercadoria. Então, se eu consigo garantir que a informação daquele entregador está sendo entregue especificamente para a pessoa que está interessada naquele pedido, eu consigo garantir que eu estou entregando
o mínimo de informação necessária, mas com alto valor agregado. E isso a gente tem procurado fazer, inclusive, como trouxe o ponto do Nestor, a gente, inclusive, dando a previsão, de, olha, eu não vou chegar às 15h30, eu vou chegar às 15h45, né? Então, esse é o tipo de análise que a gente procura fazer para garantir que a gente esteja operando com o mínimo de informação necessária e garantindo que a gente esteja entregando a informação certa, na hora certa, durante esse processo. Quando a gente está falando da questão da segurança em si, do dado, a gente tem que pensar na segurança do dado e também tem que pensar na segurança das pessoas, né? Então, um dos itens, por exemplo, que é um projeto bastante interessante que a gente teve, é uma preocupação que se tinha na experiência de entrega, quem está entrando na minha casa, quem está levando o produto para mim, quem eventualmente tem produtos, por exemplo, que a entrega ocorre dentro da casa, né? Eu preciso entregar um móvel, eu preciso entregar um objeto um pouco mais pesado, provavelmente aquela equipe vai ter que entrar dentro da casa para completar o serviço de entrega. Então, serviços como esse, a gente avisa, a plataforma hoje avisa o consumidor dizendo, olha, às 15h30 vai chegar um entregador que está vindo da loja tal, com produto tal, essa é a foto dele, essa é a pessoa, esse é o indivíduo que está habilitado para fazer essa entrega. Isso, obviamente, gera um nível de segurança e de tranquilidade de que, sim, eu estou recebendo a pessoa correta. Então, a gente começa por esse nível de camada, de garantindo que as pessoas estejam confortáveis e recebendo a melhor informação para aquele processo. Mas, obviamente, isso tem que descer para a área de tecnologia. Eu tenho que estar preocupado, e hoje a gente tem uma legislação, que é a LGPD, que nos apoia no processo de orientação de como garantir esses dados estejam sendo bem cuidados, como garantir que os dados estejam identificados apenas quando realmente eles são necessários, como garantir que os dados, uma vez que eles não vão ser mais, não façam mais sentido, eles não têm por que serem mantidos dentro das bases de dados. Então, todo esse processo da legislação ajuda você a expor dados que não são necessários de serem expostos. Você evita riscos simplesmente desnecessários, né? Então, a LGPD apoia muito e isso a gente tem trabalhado dentro da companhia para tentar trazer as melhores práticas para que a gente consiga estar entregando segurança para os nossos clientes. E no nível mais básico, Paulo, obviamente tu tem todas as questões de criptografia, todas as questões de cuidados de controles de acesso aos servidores, né? Então tu tem processos técnicos que tu tens que estar trabalhando para garantir que você consiga estar cuidando do ponto de vista de tecnologia, cuidando do ponto de vista de segurança da experiência do entregador e do consumidor, e garantir que você está entregando na informação que você precisa na hora que você precisa, né? A gente não pode esquecer, quando a gente está falando, por exemplo, de aplicativos, você tem telas pequenas, a informação que você tem que estar entregando, ela tem que estar bem concisa, ela tem que ser eficiente, né, para que ela consiga, de fato, gerar o valor que ela precisa gerar lá. E às vezes, essa informação, ela é dinâmica, né? Então, acho que o ponto que a gente tem vivenciado em algumas experiências, Paulo, é justamente o desafio, por exemplo, que o Nestor trouxe da questão da roteirização, ele é muito real. A gente viveu isso em alguns projetos, onde aquele processo de roteirização, de planejamento que acontecia na preparação, ele passou a ter um valor muito menor, porque eu preciso saber do tráfego, eu preciso saber a informação do tráfego que está na minha rota, eu preciso saber de uma série de variáveis que estão envoltas a mim, e eu preciso ter acesso a esses dados, não só os que eu gero, mas os dados de ambiente, para que eu consiga ter a minha rota dinâmica atualizada em tempo real, o meu cliente atualizado sobre a minha previsão de chegada, as exceções sendo alertadas, e assim que esse processo é encaminhado, aquela informação ela não precisa mais estar disponível, não precisa mais estar acessível no celular, por exemplo, do entregador ou do consumidor, uma vez que esse processo tenha sido concluído, e eventualmente num prazo relativamente mais curto, ele também não precisa estar disponível na nuvem, uma vez que aquele ciclo todo se cumpriu. Então, é um pouco dessas dimensões que a gente procura olhar para garantir que a gente corra
que é para garantir que a gente minimize os riscos, porque realmente, como tu disseste, tem muita gente que está olhando para essas mudanças, para essas transformações, com um olhar que não é o mais republicano, vamos chamar assim. Mas então, eu só queria separar uma coisa, até para explorar um pouco mais você e o Nestor nesse aspecto, é o seguinte, nós estamos falando de dois tipos de planejamento, né? É óbvio que a curto prazo, você tem que alterar a sua operação em função das circunstâncias, né? O seu caminhão está na rua, ele encontra um tráfego, um problema, uma obstrução qualquer, ele vai ter que resolver o problema de imediato. Ele passou para fazer uma distribuição em algum lugar e a pessoa não estava disponível para receber, ele vai ter que continuar com a mercadoria, ou deixar na porta, ou tomar uma atitude inesperada, mas ele vai ter que resolver o problema. Mas eu queria falar um pouco, viu, Nestor, do planejamento que a gente faz de médio e longo prazo, porque toda empresa, todo embarcador e operador logístico, ele tem que ter uma visão de médio e longo prazo para ele fazer dimensionamentos de recursos, de frota, de caminhão, de empilhadeira, de armazém, de espaço em metro quadrado. E essas coisas você não modifica com rapidez. Então, por exemplo, hoje a gente percebe que o mercado oscilou demais, né? Você pega alguns setores em que hoje nós estamos com a capacidade de produção a 50%, 40%. Quer dizer, como é que a gente se planeja, né, nesse sentido para não ter no futuro falta de equipamento, de recursos e assim por diante? Eu digo o seguinte, com cenários cada vez mais difíceis, como é que nós planejamos a nossa empresa para operar o que está se predispondo lá para o mercado? Nestor. Claro, óbvio que a gente tem um planejamento de longo prazo, tem um planejamento estratégico de 3 anos, e conjuntamente com esse planejamento estratégico de 3 anos, você tem um processo de capacitação, né? Onde você vê quantos metros quadrados você vai precisar de armazém, quantos palets você vai ter daqui a 2 anos, quantas empilhadeiras você vai precisar, quantos veículos você vai precisar para contratar, porque não pode chegar para o transportador e falar, eu vou precisar 20% o ano que vem. O e-commerce cresce doble dígito, o dobro. Então, você tem que preparar para esse crescimento, fazer os investimentos no centro de distribuição especificamente para e-commerce e não para a venda direta. Então, tem um planejamento de mediano e longo prazo. O que eu estou colocando aqui é que a gente tem esse planejamento. Primeiro, é importante entender que o mundo mudou para asset light. Então, quando você fala em empilhadeira, no passado, a gente que é velho comprava empilhadeira. Agora não compra mais. Não compra... Todo é bastante flexível. Claro que não todo, não? Alguns investimentos, por exemplo, no nosso caso, linha de picking. Então, a linha de picking tem um investimento grande, vende fora. Então, tem que fazer uma previsão com 6 meses de antecipação, crescimento, investimento, tecnologia. Mas, depois você também tem que ter a outra faceta de replanificar ou mudar. Então, isso que eu estou falando, olha, beleza, eu planifiquei o crescimento do e-commerce, mas chegou a pandemia. O e-commerce não só cresceu 500%, é pública essa informação. Então, você não tinha a planificação de 1 ano atrás que você vai ter pandemia e vai crescer 500%. Provavelmente você diz, vai crescer 100% o e-commerce. Então, você tem que, además dessa planificação, claro, porque se você não faz uma planificação, ou como falei antes, uma roteirização antes de sair, você vai para o crash, certo? Mas, uma vez que você começou e há novas inputs no mercado, tem que ter a capacidade ou a resiliência, essa capacidade de poder adaptar-se a isso e ter dentro da planificação de longo prazo, ter essa variável. E no que a tecnologia te ajuda, Nestor? A tecnologia te ajuda porque você, com informação, você consegue reagir muito rapidamente. Então, essa informação você captura rapidamente. E uma das coisas que a gente vê, por exemplo, planificação de longo prazo. Então, planificação de longo prazo, a gente está falando de estudo de malha, por exemplo. Estudo de malha, antigamente, a gente fazia cada 3 anos. Agora a gente está vendo que tem que fazer todo ano. Porque o volume vai crescendo, temas fiscais vão mudando. Então, assim, coisas que a gente, no passado, você fazia complemento estratégico, vou fazer cada 3 anos. Agora faz todo ano. A política de estoque da Natura muda a cada 21 dias. 21 dias. Política de estoque. Cada 21 dias muda a política de estoque. Então, assim, você antes política de estoque mudava uma vez por ano. E vai lá. Eu comecei, quando comecei em planificação, mudava a cada 3 meses. A gente comprou um sistema para mudar a cada 21 dias. Então, assim, essa capacidade de fazer coisas em forma dinâmica, por que a gente consegue? Porque tem tecnologia.
Porque pensa, quando falo de política de estoque, estou fugindo um pouco do tema, para você capturar todas as informações de política de estoque, antes demorava um mês. Claro. Se você não tem a capacidade de coletar todos os dados para fazer uma política de estoque, e demora um mês para ter isso, e depois um mês para analisar, é o máximo que eu podia fazer cada 3 meses. E já era um logro, porque antes era uma vez por ano. Agora, como você coleta dados muito rapidamente, você consegue fazer a replanificação muito rapidamente. Perfeito. Mas, eu concordo com você, não pode perder aquela planificação estruturada. Só que, ao que era o passado, antes você planeava estrategicamente 3 anos e você dizia, olha, estou bem. Só que agora tem pandemia, greve de caminhoneiro, e tudo o que aparece lá no meio, o canal de Suez que se fecha, isso não impactou tanto nós. Mas aí a gente começou a pensar, e se fecha Panamá? Aí sim impacta. Sem dúvida. Então a gente começa a ter outras variáveis que o mundo virou aquele muvuca, o VUCA. Então você tem que ter essa capacidade de replanejar rapidamente e a tecnologia ajuda porque você captura dado muito rápido para tomar uma decisão muito rápida. Antes você demorava 3 meses para saber essa coisa. Perfeito. Temos aqui a chegada do André Prado. Bom dia, André. Estava só aprendendo aqui, estava ouvindo aqui, tranquilo. Bom, mas se você ouvir o Néstor e o Alexandre, só pode aprender mesmo. Tá bom. André, tudo bem com você, né? Tudo tranquilo. Então, André, agora já vou te tacar uma pergunta aí, porque você chegou atrasado, o aluno que chega por último já recebe a pergunta e a prova vai fazer. Vamos lá. É o seguinte, eu queria fazer uma pergunta, você como operador logístico, né? E a gente sabe que os operadores logísticos, de uma forma geral, e a BBM é um exemplo, né? Ela manuseia uma grande quantidade de mercadoria, de SKUs, né? Operam frotas enormes, realizam milhares de viagens e entregas diariamente, né? Então, isso exige TMS, tecnologia sofisticado, parrudo, forte, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte, como é que a tecnologia, né, melhorou as suas operações? E, mais importante, como é que isto redundou em aumento da satisfação do seu cliente? Perfeito, Paulo. Na verdade, eu vou dar até uma visão de mais longo prazo na pergunta, porque assim, a gente precisa entender também para onde caminha a logística, né? Para onde que a gente vai lá na frente, porque quando você faz um plano de desenvolvimento tecnológico, você tem que ter ele mais a longo prazo, você não consegue ficar olhando só a curto. Então, assim, eu acho que o que vai ser muito disruptivo, e já começou a ser, mas vai ser muito mais no futuro próximo, bate um pouco com o que o Néstor estava falando ali, que é o seguinte, a quantidade e qualidade da informação que você vai receber. Né? Então, acho que a primeira coisa que você tem que trabalhar é nisso, nessa fase que a gente está, de conseguir digitalizar toda a sua cadeia logística. Então, o objetivo nosso agora, temos até uma parceria com a TOTOS fazendo isso, a gente é sócio, acho que num projeto nesse sentido maior da América Latina, de desenvolver um TMS digital que consiga controlar a cadeia logística de uma forma completa e 100% digital. Paralelamente a isso, a gente tem criado também uma outra ferramenta que chama DDO, digitalização da demanda e oferta. O que é isso? É como se fosse um marketplace. Eu vou conectar a demanda do Néstor, de todos os clientes, vou começar a conectar isso tudo e vou conectar com meus ativos. Então, meus ativos móveis vão ter informação e eu vou trazer todas essas informações. Quando eu faço a gestão da operação em real time, através do TMS, e tem um marketplace que une tudo isso, o que eu vou ter? Eu vou subir com toda essa informação e aí a gente entra com o terceiro ponto da nossa estratégia, que é pesquisa operacional. Então, a área hoje da BBM, a gente tem 2 doutores, 2 mestres, que estão trabalhando pesquisa operacional para pegar esses dados, tratar esses dados matematicamente e estar buscando a solução. E a sua pergunta é perfeita, o que muda no futuro? É que eu acho que as soluções hoje são muito empíricas. Quando você vai no modelo de operação, boa parte da indústria ela tem um modelo muito commodity, ela sempre faz daquele jeito, isso aqui vai FTL, isso aqui vai no fracionado, é um modelo padrão. Eu acho que no futuro, os lead times variáveis, as demandas variáveis, vão liberar a gente para ter soluções mais complexas e não tão padronizadas assim. E através disso, eu acho que tanto os embarcadores quanto os operadores vão ter muito ganho nisso. E aí a gente está falando de redução de custo e também, principalmente, redução de lead time, né? Quando eu estou avaliando algo muito mais amplo, usando mais de um ativo para dar a solução daquele problema, combinando operações, eu tenho uma tendência de gerar uma solução bem melhor. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o Alexandre agora. Alexandre, tecnologia sempre precisa de investimento, né? E ele é constante.
e esse investimento em equipamento, em software, em treinamento também. Eu li um documento da Deloitte e ele fala em paradoxo da cadeia de suprimentos. Não sei se você já viu isso e tal, mas ele diz o seguinte, que, embora seja considerado de alta prioridade, ele fez a pesquisa e chegou à conclusão que há um baixo engajamento das áreas de logística quando o assunto é investimento tecnológico. Ele até chega a afirmar na pesquisa que o responsável pela cadeia de suprimentos das empresas desempenha um papel assim relativamente pequeno na formação de decisões de investimento em transformação digital, que é um dos grandes objetivos tecnológicos. Você que trabalha nesse desenvolvimento de plataforma, até você percebe isso com os seus clientes? Ou seja, e se é verdade, o que vocês fazem para suplantar esse obstáculo? Porque eu, no passado, como operador logístico, eu tinha muito problema falar com um camarada de logística, né? Ele saber quais as necessidades e ele não ter, e esse fenômeno parecia muito comigo, ele não ter acesso, assim, à política de investimento. E ele ficava utilizando instrumentos tecnológicos antigos, softwares ultrapassados, e ele não conseguia inverter esse processo na decisão de investimento. Você encontra isso? Você percebe isso ou não? Excelente ponto. Paradoxo da cadeia de suprimentos, segundo a Deloitte. Excelente ponto. O que a gente tem? A gente está diretamente envolvido em projetos de transformação digital. Esse é o lugar onde é o nosso parque de diversão. E acho que a analogia, o ponto que eu destacaria é que a transformação digital, ela obrigatoriamente, ela começa pela transformação humana. As empresas que se propõem, de fato, fazer essas transformações, ela passa por uma mudança de cultura, uma mudança no processo, na visão das pessoas. E eu acho que esse ponto que tu está trazendo, eu vou tentar trazer vou tentar puxar um outro ponto, que é justamente aquilo que gradualmente a gente tem encontrado com mais vezes, Paulo, que são empresas que compreenderam que a relevância das pessoas dentro desse processo, a relevância do papel da transformação de dentro para fora, e a compreensão de que as pessoas que estão na ponta, né, que estão em contato com o cliente, que estão em contato com os processos, elas são fontes muito relevantes, agentes muito relevantes de transformação. Houve um período onde as transformações dentro das companhias, elas vinham de cima, né? Ela obrigatoriamente saía do CEO e daí aquilo ia, de alguma forma, descendo a pirâmide. Hoje, as empresas já entendem que elas não vão conseguir dar a velocidade que elas precisam para se adaptar e transformar os seus processos a partir operando dessa forma. Elas precisam da liberdade e autonomia para as pessoas que estão na ponta, que estão sentindo as dores e conseguem propor as transformações. E isso tem feito com que a gente, cada vez mais frequente, Paulo, a gente encontre dentro de diferentes áreas, inclusive dentro das áreas de tecnologia, pessoas que têm mais autonomia para identificar os seus problemas e estão empoderadas para buscar soluções. E um dos pontos que tu trouxe aqui, que complementa isso, é que no momento que você opera com software, que é o modelo da YouMove, que são softwares na nuvem, softwares como serviço, os valores investidos e os esforços investidos, eles são muito menores. Você tem soluções que você consegue implantar dentro da tua área de negócio de uma forma ágil, com baixo impacto dentro da tua operação e com uma alta capacidade de geração de valor. Então, no momento que você tem as pessoas compreendendo da responsabilidade delas de resolver os problemas, de identificar as oportunidades de melhoria e transformar o seu processo, elas entendem que elas têm respaldo da gestão da companhia para fazer isso, e elas têm respaldo da companhia também para errar. Isso é muito importante dentro desse processo, porque se eu não tiver dentro da cultura da companhia o espaço para o erro, eu não vou me arriscar e eu não vou, consequentemente, inovar. E tem até um ditado que diz que se eu não estou errando é porque eu não estou inovando o suficiente, né? E tudo isso com uma modalidade de investimento que é compatível com orçamentos que essas áreas têm e com tempos de resposta muito ágeis que são compatíveis com a necessidade que eles têm para resolver os problemas. Um dos pontos que vale destacar, Paulo, os problemas mudam muito rápido. Se as empresas não tiverem agilidade no processo de resolução desse problema,
quando a solução chegar, ela já não serve mais porque o problema já mudou. Então, para que ele consiga ter essa velocidade, isso tem que estar acontecendo na ponta. Então, dentro desse contexto, o que eu estou querendo te comentar é que a gente tem cada vez mais encontrado empresas já compreendendo essa necessidade de mudança de cultura e já incentivando as suas áreas para que eles tenham autonomia e promovam as suas modificações. E aquelas empresas que ainda não conseguiram fazer isso, de um modo geral, já começam a ficar conscientes de que elas precisam promover essas mudanças para que elas possam competir e não sofrer como muitas sofreram dentro da pandemia, não tendo velocidade para responder às transformações que a gente sabe que vai acontecer, a gente não sabe quais são, mas a gente precisa ter equipes e times que estejam preparados para analisar, tomar decisões e avançar. Então, eu acho que essa reflexão que ele traz, eu acho que é um processo em transformação, não só na área de logística, mas dentro das áreas das companhias. Então, na esteira desse assunto que envolve recursos humanos, as pessoas, né? Envolver as pessoas nesse processo, o Nestor, embora possa ser um cenário meio futurista, né? Falar em drone, falar em inteligência artificial, falar em robô, processamento automatizado, caminhão sem motorista, quer dizer, embora possa ser um cenário futurista, né? A gente sabe que esse assunto precisa ser debatido, porque muitas das coisas parecem que estão em pesquisa, mas já estão sendo implementadas em termos reais, né? Como é que você prepara os seus funcionários? Como é que você capacita os seus funcionários para essa nova realidade, né? E segunda pergunta nesse mesmo ponto, a capacitação profissional é um problema só da empresa? É um problema do funcionário ou dos dois? Capacitar-se para esse mundo novo, tecnologicamente avançado. Bom, vamos lá. Bom, primeiro tenho que pedir desculpa que eu vou ter que sair 10 minutos antes, mas então respondo a pergunta e aí eu vou ter que sair. Só sai depois que responder e tiver nota 10. Não, eu queria bom, aí você põe o NPS. Se o NPS é menor de 8, aí o NPS é ruim. Então vamos criar o mesmo critério que o NPS. Tá bom. Então, assim, primeiro, a tecnologia não está tão longe. Meus últimos posts lá no LinkedIn, você vê testando nos Estados Unidos, claro que no es Brasil, testando nos Estados Unidos, robot entregando, carros autônomos entregando pizza, e foi bom porque a provocação das pessoas lá no LinkedIn falando, mas isso no Brasil se roubam toda a pizza. Bom, não é tão assim. Vai chegar de alguma maneira aqui. Hoje tem carros autônomos na indústria do agro, que é mais segura. Já aqui no Brasil tem carros autônomos. Então, assim, não está tão longe a tecnologia. A tecnologia nos surpreende avançando mais rapidamente. E aí vem a discussão. A tecnologia vai roubar postos de trabalho e as pessoas não vão ter trabalho. Não é tão assim. Acho que as pessoas têm que ir sendo capacitadas e têm que ir buscando um melhor. E aí eu pongo um exemplo do paletizado. A pessoa que paletiza a mão tem um esforço físico, tem depois a questão de sequelas na saúde, etc, etc. Hoje a automatização de paletizado é relativamente simples. Então você diz, olha, mas o que vai acontecer com o cara que paletizava a mão? Bom, primeiro vamos cuidar melhor dele, que não tem que fazer um esforço físico. E o cara que hoje está paletizando a mão, tem que, se está no final de linha de produção, tem que empezar-se a capacitar para aprender a operar uma genadora, para aprender a operar outro equipamento mais tecnológico. E essa possibilidade existe. Então, se a pessoa não tem intenção de buscar se capacitar e de buscar ir para esse mundo mais tecnológico, porque a gente não incentiva ela. E a pessoa que não quer trabalhar, sim, realmente, que não quer aprender, ela vai ficar sem trabalho, mas é parte do incentivo da pessoa. E eu coloco muito, eu tive a oportunidade de conhecer Japão. Japão não tem garçom. E o mundo se acabou, as pessoas ficam desempregadas. Não, é que a tecnologia avançou de tal maneira que você tem trabalhos que não existem mais em Japão. Então, se Japão é um exemplo vivo de como a tecnologia avançou e determinadas profissões desapareceram, por que não pode acontecer no Brasil? Aí a segunda parte da pergunta. A capacitação é da empresa, é da pessoa ou é dos dois? Antigamente, a gente tinha uma visão de que a companhia dava capacitação. Então, criava curso,
colocava curso, as pessoas tinham pouco interesse, iam, não iam. Então, o que a gente percebeu nos últimos tempos, que o rol da empresa é facilitar a capacitação. Inclusive, outra vez, asset light, não? Buscando capacitação externa. Hoje tem plataforma, tem um monte de elementos. Inclusive, nesta pandemia, você se pode capacitar gratuitamente em Stanford e em Harvard, que estão dando cursos grátis, certo? A gente viu, inclusive, para nós. Então, você dá essa facilidade. Aí, o engajamento da capacitação vem da pessoa. Não, a gente não vai a ter pautas como se fosse uma escola de quais são as capacitações. Ele tem que entender qual é a jornada dele. A minha jornada é ir para uma genadora ou para uma etiquetadora, porque eu gosto mais. Ou minha jornada é ir para uma paletizadora. Então, como ele tem uma jornada, e ele é um indivíduo que tem um interesse, a gente tem que dar a capacitação. Porque antes, por exemplo, a capacitação, você está na fábrica, vou capacitar para o tema da fábrica. E não necessariamente. A pessoa fala, olha, eu quero ir para atendimento, call center. Por exemplo, a minha secretária estava ano passado, era uma pessoa que vino da fábrica. E ela foi crescendo e virou secretária executiva. Então, você tem que dar a possibilidade e abrir para ela elegir qual é o caminho que ela tem. Antes, o caminho estava muito pautado. Se você é da fábrica, fica na fábrica. Então, eu acho que a responsabilidade da empresa é abrir as capacitações. Oportunidades, facilitar essas oportunidades, e tem que ser do próprio indivíduo a eleição, o engajamento do que realmente ele se apaixona. E você tem que capacitar. Nós não temos que capacitar, porque também a gente fica obsoleto. Eu sou um dinossauro, sou da época analógica. Se eu não me visse capacitado, eu não estaria hoje trabalhando na Natura. Então, é um rol. Não é só daquele pobre coitado, é de nós também. Todo mundo tem que se autocapacitar, buscar a facilidade e aprender. No meu caso meu, aprender de tecnologia, de startups, etc, etc. Todo mundo tem que evoluir. Não pode ficar com a ferramenta do passado. Então, eu acho que, para mim, a responsabilidade da empresa é facilitar essa jornada, dar ferramentas, mas tem muito da pessoa. E a pessoa que tem que selecionar seu caminho. Você vai sair daqui a pouco, então vou te fazer só uma extensão dessa pergunta para você sair, como dizia aquele personagem do Chico Anísio, para tirar o 10 agora. Só falta uma questão. É evidente que há a formação das pessoas é muito diferente o nível de formação. Então, quando você tem, por exemplo, um número grande de operadores de empilhadeiras, como exemplo, né, e você começa a substituir o operador empilhadeira por empilhadeira elétrico, você gera um grande número de pessoas razoavelmente qualificadas para o mercado, e o mercado, em evolução tecnologicamente avançado, está buscando mão de obra muito mais aprimorada, uma mão de obra muito mais sofisticada. Como é que faz para diminuir esse gap? Porque é um número grande de pessoas não qualificadas com novos serviços sendo disponibilizados, mas que exige uma qualificação que ele não tem. Como é que esse gap é cortado? Porque é muito mais gente aqui embaixo, não qualificada, para poucos, ou seja, poucos funcionários da sua empresa chegarão a ser secretária executiva. Você não acha que tem uma diferença grande aí? Acho que não. Assim, eu posso falar mais de 10, 15 ou 20 casos que vêm aqui de pessoas que fizeram essa jornada dentro da Natura, né? Então, assim, não vejo, por lo menos dentro do meu ambiente na Natura, que não existe essa possibilidade de crescimento. Ou seja, se você está numa empresa onde você tem essa possibilidade e está a capacitação e as oportunidades existem, temos a sorte que a Natura é uma empresa que vai crescendo. Então, sempre vai abrindo oportunidades dentro da companhia. Então, eu sempre falo que em minhas diretorias eu quero ser um berço de talentos, ou seja, que as pessoas que estão dentro do meu time eles tenham oportunidades dentro de outras diretorias. Então, se você cria esse ambiente positivo, onde as pessoas estão se preparando para outras posições, e se preparando e treinando, e está dentro de uma empresa que, em vez de estar numa empresa que se está restringindo, está crescendo, então você vai ter essas oportunidades. Eu acho que temos que ter, e aí quando você fala do Brasil como um todo, essa capacitação. Eu vejo, por exemplo, a Colômbia. Um dia fui na linha de picking da Colômbia, a linha estava parada. Eu falei, o que está acontecendo que a linha está parada? Não, o público operacional está fazendo um curso de Excel. Eu falei, quem mandou fazer um curso de Excel para o público operacional? Não, é o governo colombiano que está pagando esse curso de Excel para as pessoas da linha de picking. Então, assim, a gente tem que ter também, além da iniciativa privada,
a como a gente vai evolucionando. E eu cito outro exemplo. Cobrador de ônibus. Não me matem, por amor de Deus. Faz sentido. Como a gente vai convertir esse público? Porque se a gente não põe isso em pauta de discussão e fica lá com 30 anos... Na Argentina não existe cobrador de ônibus, certo? Então, eu digo Argentina porque sou argentino. Então, assim, se a gente não cria já um programa de como vai trabalhar esse assunto, vai ficar no ano 2030 ainda com cobrador de ônibus. E provavelmente, de novo, vou para o Japão. O Japão não tem cobrador, não tem garçom. E a gente pensa, vai existir um mundo sem cobrador de ônibus e sem garçom? Se você se planifica, vai existir. Agora, se você nunca trata o tema, aí nunca vai existir. Tá. É preciso tratar o tema com antecedência e com antecipação, sem dúvida. E planificar, aí se você falou de planificação de longo prazo, tem que tomar um tema tão difícil como se, olha, eu cito o exemplo do cobrador de ônibus porque é mais óbvio, e tem que planificar. Falar, olha, como a gente evolui? Eu vou sempre a contratar motorista. Está sendo cobrador de ônibus treinado para ser motorista? Não, porque está tudo bem, está no status quo. Então a gente tem que sair desse status quo. Eu acho que as empresas privadas estão fazendo esse rol. E a Natura, particularmente, que é o ambiente que eu vivo, a gente sempre tem. E não tem uma história da minha secretária. Tem gerentes hoje que estão na logística que começaram como público operacional. Acho que assim, eu poderia citar assim 15 exemplos, e por aí mais, se eu empiezo a coletar. Mas por quê? Porque você quer um ambiente positivo, de possibilidades de crescimento, e a pessoa que tem interesse sai do chão da fábrica e vai ser um gerente. E para nós é algo incrível, e a gente usa isso de exemplo, para que as pessoas se consigam inspirar, como que algo que é possível. Perfeito. O André, vamos lá. Vamos saindo. Obrigado, gente. Néstor, muito obrigado por ter participado e ter aceito o convite. Um bom trabalho, boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. André, vamos lá. Olha, também aí na esteira do que disse um pouco o Néstor e tal, é o seguinte. O que é realidade, falando sobre o ponto de vista tecnológico, e o que é futurismo? Porque a gente, evidentemente, fala nessas melhorias, né, como foi citado, robô, motorista autônomo, e tudo o que a gente ouve, né? Mas é óbvio que entre essas experiências reais, elas existem, e colocar isso, vamos chamar assim, no aspecto comercial, né? Está todo mundo usando, colocar isso na tua empresa, em grandes quantidades, existe uma distância muito grande. O que é futurismo e o que é prática, né? E se o assunto do futuro vocês discutem lá na BBM? Perfeito, Paulo. Primeiro, terminar pelo fim, a gente discute muito, a gente tem um comitê de tecnologia, o Sucasas lá, que faz parte do grupo, já foi presidente da IBM na China, nos Estados Unidos, é um cara que conhece muito. O Antônio Robles, que você conhece também, está lá no comitê com a gente, é um cara que conhece bastante. Então, era meu colega na Raider. Exatamente. Então, assim, core business nosso está discutindo sempre sobre tecnologia, trazendo novas coisas, e a gente e às vezes, no bom sentido, né, viajando um pouco em termos de futuro, de pensar no diferente, sair fora da caixa. Então, é uma discussão que a gente tem contínua dentro da companhia. Primeiro, assim, Paulo, quando eu acho que a gente vai avaliar a tecnologia, a gente tem que trazer dois fatores que são fundamentais. Eu acho que primeiro é a viabilidade econômica, né? Tem coisa que é muito bacana, é muito legal, mas se você for fazer conta, aquilo vai te aumentar muito o custo, ou vai diminuir sua produtividade geral em termos de custo. E geralmente o cliente não está muito afim de pagar. Essa é uma prática histórica dos últimos 20 anos, né? Muitas vezes que a gente quis inovar, dificilmente a gente poderia cobrar R$1 a mais por isso, né? Isso, na verdade, você tem sempre que conseguir isso de forma em ganho de produtividade. Então, assim, eu acho que essa questão econômica é uma questão que a gente tem que trazer. E a outra questão sempre é a questão de risco, né? Às vezes, quando você traz alguma tecnologia nova ainda, ela tem os gaps. É natural a gente aprender, ter o learning curve, né? Se você aprender com o desenvolvimento do tempo. Então, assim, às vezes, quando você está trazendo uma tecnologia um pouco antes, você tem um risco de você estar colocando isso. Então, isto posto, eu acho que a questão de robôs, que é muito ampla, que você falou, é uma questão hoje que está muito aplicável. Por exemplo, emissão de conhecimento, emissão de nota fiscal, a gente tem substituído gente por robô. Tem muita parametrização ainda, tem muita coisa, tem 5% que não passa. Eu vejo uma guerra contínua, no bom sentido, na nossa equipe de TI, de evoluir a ferramenta, mas já é uma coisa que se alterou
e que mudou, né? Veículo elétrico, eu acho que é uma coisa que já é uma realidade. Eu nem acho que o problema mais de veículo elétrico hoje é custo. Eu acho que se você falar de autonomia e a sua capacidade hoje de você conseguir reabastecer o veículo, o tempo disso e como fazer isso, talvez sejam gaps até um pouco maiores até do que o custo do veículo elétrico. Eu acho que drone também é uma realidade, mas para um mundo específico, né? Eu acho que lugares como fazendas, interiores, que você não tem muita estrutura, talvez ali drone seja uma solução viável. Quando você fala no centro urbano, desde legislação, tudo, não é uma coisa simples, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente vai mudar muito o conceito do dia para a noite, mas é uma coisa que vai ser aplicável. Acho que ela vai ser encaixada em vários setores e quem sabe lá na frente você vai fazer alguma distribuição urbana também por drone, mas não é falar que você consegue substituir tudo isso, né? Eu acho que esse ponto. Agora, o que eu acredito, além disso tudo, Paulo, é que a digitalização, como a gente está falando um pouco antes, e à medida que eu começo a transformar ações manuais em ações digitais, e a cada dia está mais fácil isso, né? Vou te dar um exemplo hoje. Claro. Nosso RH é 100% digitalizado. Lembra lá atrás, fazer uma requisição de vaga, você já deve ter feito isso, passava pelo RH, o chefe aprovava, tinha aquele papelzinho que ficava circulando, né? Hoje tudo isso é digital. Então, por exemplo, eu recebo aqui um pedido de uma nova vaga, eu olho no meu celular, aí eu, de repente, ligo pro cara e falo, cara, eu não entendi por que você quer essa vaga, para que mais um gerente, discuto com ele rapidinho em 2 minutos, aprovo, quando você vai ver, ele já está contratando no dia seguinte, né, via o apoio do RH. Enquanto isso, o RH já tem o pipeline de posições, as localizações, de como vai fazer, quer dizer, esse é um exemplo de que as inovações elas surgem no dia a dia, né? No que vem acontecendo. Por exemplo, outra coisa, aprovação de notas, assim. Por exemplo, toda aprovação de nota hoje é digital, então o cara não precisa mais ficar levando a notinha, fazendo um relatório lá, passando aquilo de mão em mão, carimbando, né? Essas coisas não existem mais. Ele tira uma foto. Cruzar a fronteira em transporte internacional. Isso é uma outra coisa, por exemplo, a gente já digitalizou algumas cadeias, por exemplo. Hoje a gente já envia antes toda a informação, já passa de uma forma muito mais simples. Então, eu acredito muito, além, obviamente, desse. E vou terminar falando de veículo autônomo, assim, já é uma realidade para nós, no sentido disso estar coberto na nossa plataforma, mas a gente sabe que a aplicação disso não é uma aplicação de curto e médio prazo, é uma coisa muito mais de longo, mas a gente sabe que, vamos chutar aqui, daqui 15 anos, 20 anos, algumas operações já poderão estar analisando e vendo alguma operação, talvez até antes, não sei, eu não quero dar prazo aqui, porque a tecnologia às vezes evolui tão rápido, mas a gente já está pensando e já está estruturando para em determinado momento a gente conseguir endereçar essa questão de veículo autônomo também. Tá, ok. Alexandre, o Brasil é um país gigante, né, continental, e a gente sabe que tanto nós temos aqui locais muito próprios para receber o 5G, mas nós temos regiões no Brasil que nem G tem, né? Não tem sistema de comunicação. E hoje você pega a operação logística, ela é no Brasil inteiro, né? Não só a agropecuária, mas a entrega de produtos de bem de consumo em qualquer lugar. E que você não tem nenhum sistema de transmissão. Como é que se resolve um pouco isso na medida em que vocês estão propondo novas tecnologias que dependem disso, né? Como superar esse obstáculo, né? O que precisa ser feito? Quer dizer, a gente sabe que a expansão das redes repetidoras, né, como se diz comumente, é uma necessidade. Mas como você supera isso se você pega e tem que desenvolver uma plataforma para uma empresa que tanto trabalha aqui em São Paulo, com alta tecnologia, Rio Grande, e tem que entregar no sertão do Nordeste e do Norte sem qualquer sistema de comunicação? Excelente ponto, Paulo. E esse dilema específico da cobertura a gente viveu algumas vezes nos projetos dos nossos clientes, e vivenciamos isso até que a gente compreendeu que, de fato, a gente precisava construir soluções resilientes, ou seja, nesse caso específico, soluções que pudessem operar offline. Então, a gente vê toda a evolução da telefonia, das redes,
mas elas ocorrem sempre na grande cidade, sempre nos mesmos pontos, onde tem a viabilidade financeira que possa, a viabilidade econômica que possa permitir com que aqueles investimentos ocorram. Então, a forma como a gente tentou trabalhar nisso foi, de fato, entendendo que a gente precisava, do ponto de vista prático, ter soluções que pudessem operar online e offline. Para isso, a gente tenta se antecipar, entender quais são as dinâmicas daquele entregador naquele dia, quais são os pontos que ele tem que fazer as entregas, e garantir que ele já antecipadamente já tenha as informações dele disponível no equipamento. Então, ele já sai com as informações, quais são os pontos, isso permite com que a gente consiga fazer as roteirizações dinâmicas, né, que consiga fazer todo o processo de organização e de planejamento da rotina dele, e que ele possa estar coletando, digitalizando os canhotos, fazendo as comprovações de entrega, fazendo os registros com a comprovação de localização, etc., operando de uma forma independente da disponibilidade da rede de cobertura. Mas esse desafio, Paulo, tecnológico, né, ele é mais amplo no nosso país, né, nós estamos falando a gente não tem segurança política, né, claro, as questões econômicas, a própria questão da pandemia que nós vivemos, né, ela simplesmente demonstrou de uma forma clara que qualquer projeto que tu tenhas dentro da companhia, ele tem que beneficiar justamente pela flexibilidade dele, pela capacidade dele se adaptar. E aí entra um dos motes que a gente trabalha, que é o que se chama uma plataforma no-code, ou seja, uma plataforma sem programação para a criação de soluções, que permite com que você construa soluções que antes eram feitas em meses, você consiga fazer isso ela em dias. Então, você consegue adaptar as soluções que a tua empresa precisa para o controle de frota, para o controle de despesa, como o André comentou, para os teus processos de aprovação, né, para o teu processo de roteirização, para o teu processo de coleta, para todo o rastreamento, para todas, são pequenas, se tu enxergar ela como pequenas soluções que são flexíveis e que se adaptam à medida que os problemas mudam, tu passa a ter uma companhia flexível, capaz de se adaptar à medida que os problemas mudam. Então, isso conecta um pouco com aquilo que a gente tinha comentado antes sobre conseguir garantir que as pessoas tenham mais liberdade, mais autonomia, mais responsabilidade, garantir que as soluções tecnológicas que você esteja colocando, elas não sejam mais robustas, mas sim elas sejam antifrágeis, ou seja, elas sejam preparadas para se adaptar e, inclusive, fazer com que essa facilidade de adaptação dela se transforme num diferencial competitivo para aquela companhia. Então, essa é a forma como a gente procura levar a mensagem aos nossos clientes. E se a gente for colocar, Paulo, aquilo que a gente entende que é o maior atributo que a gente entrega para os nossos clientes hoje é a agilidade. A capacidade dela aumentar a capacidade das empresas de responder aos desafios que o mercado traz, sejam eles tecnológicos, sejam eles de concorrência, sejam eles de transformação, eles precisam ter ferramentas que respondam de uma forma ágil, e a gente está trabalhando com tecnologia, trabalhando com metodologia, trabalhando com uma equipe especializada justamente para poder proporcionar, especialmente para grandes empresas que têm um desafio maior, talvez, do que as médias e pequenas empresas de conseguirem ser ágeis, né? A gente entra com processo justamente para conseguir dar um pouco mais de facilidade, de suavidade para elas no processo de transformação. Deixa só mais uma coisinha em relação ao que você falou, o seguinte, hoje o sistema tecnológico ele depende muito dessas grandes corporações, né, das empresas de tecnologia do mundo, da Google, da Facebook, da Amazon, da Apple, né, e todas elas no mundo respondem alguns, eu não diria processo, né, mas alguns questionamentos sobre a forma como eles tratam, né, as informações, os dados, a insegurança e tal. E isso, de um jeito ou de outro, tem impacto nesse mundo tecnológico e empresarial, né? Tem alguma coisa que pode ser feito a respeito ou nós ficaremos dependentes deles mesmo? Na verdade, hoje, cada vez mais, a gente tem visto as Big Techs ganhando uma força muito relevante, né? Então,
essa transformação, ela é evidente. Hoje nós estamos falando em empresas de trilhões de dólares, nós estamos falando em empresas provavelmente as maiores da Bolsa. Nós estamos falando aqui, só para termos de referência, Paulo, nós estamos falando que talvez 2 delas tenham equivalência do PIB da América Latina inteira, então é algo muito, muito robusto. Por outro lado, a gente tem visto também que esse grupo ele está crescendo, né? Então, ou seja, antes a gente tinha as 3 ou 4 e esse grupo agora está aumentando. A gente está vendo uma Tesla, a gente está vendo uma Salesforce, nós estamos vendo outras companhias também de tecnologia se juntarem a elas e participarem dentro desse mercado. Isso vem demonstrando que esse mercado de tecnologia, ele não é um mercado para 4, ele é um mercado para muito mais empresas. E eu acho que nessa modificação, no momento em que o mercado se demonstra um mercado para mais players, eu acho que aí vai vir uma transformação que eu fico bastante curioso para entender o tamanho do impacto dela, mas acho que é uma transformação muito significativa, porque tu passa a ter mais atores nesse mercado, tu passa a ter mais alternativas, e eu tenho a expectativa de que a gente possa, semelhante ao que o consumidor tem hoje em relação à logística, que é escolha, o poder da escolha, e esse poder da escolha é o poder que faz com que as coisas andem mais rápidas e se transformem e se adaptem à medida que, de uma forma muito mais efetiva. A minha expectativa é que também, quando a gente esteja falando deste mercado de tecnologia, à medida que a gente passe a ter mais agentes, mais atores se posicionando e sendo relevantes, que isso passa a dar para o consumidor um pouco mais de alternativa, um pouco mais de poder de escolha, e aí talvez a gente possa ver modificações um pouco mais significativas em relação à própria questão de cuidado com as informações, questões de privacidade, questões de respeito ao consumidor, porque tu passa a ter o poder da escolha, que é o poder que transforma as ofertas de fato nesses mercados. O Fórum Econômico Mundial, ele tem como um dos principais objetivos tentar dar uma resposta para isso, né? Que é o poder das grandes empresas de tecnologia sobre o mundo e tal, como controlar isso. E os estados todos estão preocupados. E André, o Fórum Econômico também, ele tem mostrado que as competências fundamentais, né, do novo profissional nesse mundo novo, né? Ele cita algumas características que eu gosto muito. Ele fala: nós precisamos de profissionais que saibam ou que tenham competência para resolver problemas complexos, que tenham pensamento crítico, que tenham criatividade, que sabem fazer gestão de pessoas, empatia com os outros, né, nessa época de pandemia mais ainda, e inteligência emocional. Ele cita esses 6 aí como os principais, né? Primeiro, eu queria saber se você concorda e que você agregaria mais aqui, olhando para o Brasil e para operadores logísticos especificamente. Paulo, concordo muito, eu acho que são características fundamentais no mundo novo. Eu acho que cada dia o desafio está maior, né? Quando o tempo está passando, o nível de exigência, a pressão, a velocidade com que as coisas acontecem, está todo mundo muito imediatista, né? Se você começar a ler um texto, às vezes dá 4, 5 linhas, você já está querendo a conclusão daquilo, porque você está acostumado a informações muito rápidas, quer dizer, o mundo está mudando tudo e cada dia é um ambiente mais complexo. Engraçado que eu fiz até mestrado nisso, de problemas complexos. Então, assim, eu sou muito alinhado com esse conceito, assim, foi uma coisa que mudou minha vida depois que eu estudei, porque você começa a tratar as coisas de uma forma mais compartimentada e entender melhor como as coisas funcionam. Então, eu acho fundamental esses itens. Além deles, eu agregaria no Brasil resiliência. Resiliência. Eu acho que assim, ninguém, com logística, né, Alexandre, com certeza absoluta, ninguém que não tenha resiliência não vai trabalhar com logística. Se você está pensando em trabalhar com logística, está aqui ouvindo a gente e pensa em trabalhar com logística e não trabalha ainda, você vai ter que ter muita resiliência. Ou teimoso, né? Pode ser. Eu acho que a resiliência é um ponto muito importante. E está um pouco implícito ali, mas eu vou deixar um pouco mais claro. Eu acho que a questão, às vezes, da iniciativa, né, de você também se arriscar um pouco mais, né?
o mundo hoje ele é um pouco complexo nesse sentido também, porque é o seguinte, lá atrás a gente foi criado muitas vezes para não errar, né? O erro era muito punido. Com a velocidade com que tudo que está acontecendo hoje, vamos lá, você pensa, vou fazer um planejamento estratégico de 5 anos. Aí fazia o plano de execução. Aí, ano 1, vamos executar. Hoje não dá, Paulo. Sabe? A gente mudou nosso plano estratégico dentro do Covid, tratando das pessoas. A gente já mudou, reposicionou, criou o conceito end-to-end, já era um conceito novo, mas fechou ele, compramos uma empresa de e-commerce e começamos a dar solução completa para a cadeia, durante o Covid, entendeu? Um mês depois do Covid, a gente já estava vendo empresa para comprar de e-commerce, compramos, fizemos e adiantamos. A velocidade das coisas hoje, elas têm que aumentar muito esse padrão iniciativa, né? Fazer com que a gente tenha mais iniciativa também e tirar um pouco daquele ranço que você não pode errar, que tudo tem que ser perfeito, né? Você não combina essas duas coisas. À medida que você botar uma pressão no sistema para que nada saia errado, e você não conviver com erro, o cara errou, mande ele embora. Quando você cria esse conceito numa companhia hoje, você quase está matando ela de inovar. Porque inovação é risco, é você fazer o diferente. E se você for fazer o diferente, a chance de você errar é muito maior, o cara não vai fazer, né? Ou o que vai fazer, talvez o bom seja mandado embora, porque ele em algum momento da história ele errou. Então, esses pontos eu agregaria aí. E eu gosto muito do conceito também de soft e hard skills, né? Eu acho que a pessoa precisa trabalhar nos dois pontos, no hard skills de você tecnicamente estar habilitado para fazer aquilo e se preparar, e aí entra problemas complexos, tudo. Você está preparado para viver no seu ambiente, né, no seu environment, aí de uma forma mais forte. E eu acho que a soft skills, assim, a empatia com as pessoas que está ali, né? O respeito às pessoas, né? O respeito desde da pessoa que está ali trabalhando no armazém até o presidente da empresa. Eu acho que a gente tem que ter respeito por todas as pessoas. Não necessariamente uma pessoa do nível hierárquico maior tem uma história, tem uma vida que mereça mais valor que eu. Isso não existe. Eu acho que todas as pessoas têm a sua história. E essa empatia, esse amor ao próximo, assim, eu acho que ele é fundamental, principalmente nas gerações mais novas. Assim, eu tenho um filho, ele tem 13, está fazendo 14 anos agora. É impressionante como eles são mais empáticos, eles têm mais respeito, eles se respeitam. Eu ando aprendendo muito com ele, viu, Paulo? Eu acho que a gente precisa ser mais mente aberta, eu acho que a gente precisa ter carinho, amor pelas pessoas. Eu acho isso muito bonito. Espero que isso, de fato, se efetive. Eu quero aproveitar aqui, se vocês me permitem, eu até quero render uma pequena homenagem para uma chefa que eu tive, né, em 1988, 89, Bettina Lense. Ela foi proprietária da Companhia Transportadora Comercial Translor, que era transportador de automóveis, cegonheiro. E eu fui contratado para fazer um trabalho de consultoria e depois ela me convidou para ser diretor. E quando ela me convidou para ser diretor, ela me falou uma coisa, isso em 1989, hein? Faz tempo. Ela falou assim para mim: Paulo, eu queria que você viesse trabalhar conosco como diretor e você entendesse que aqui tem espaço para você errar. Eu nunca tinha ouvido alguém me contratar e falar aquilo. Ela queria dizer o seguinte: olha, seja criativo, faça o que tem que ser feito, arrisque, inova, né? Se você errar, é porque você está fazendo alguma coisa e a gente vai e conserta. Agora, você tem espaço para errar. Então, eu aprendi isso com ela e eu faço isso muito também. Então, eu estou ganhando essa pequena homenagem porque você já falou nisso, o Alexandre falou isso também, né? E o Nestor falou nisso hoje, né? Ou seja, as pessoas precisam saber que é possível fazer coisas, errar e fazer outra vez, né? E aí vai a resiliência, né? Você tentar fazer novamente as coisas como se deve. Muito bem. Paulo, só para um destaque bem rápido, eu achei muito legal a conexão que o André fez entre o assumir risco e a resiliência, porque eu acho que esse é um parzinho que ele combinado, ele realmente muda completamente o potencial do indivíduo. Achei muito legal essa tua abordagem, André, e eu traria um item que acabou surgindo nas falas do Nestor, especialmente, lá, Paulo, que é um item que a gente tem procurado nos nossos processos de seleção aqui, né, o MoveMe, que é um intentional learning, ou seja, aquela pessoa que realmente ela está buscando, ela tem a curiosidade, ela busca naturalmente o conhecimento.
né? Então, ou seja, é aquelas pessoas que, talvez algumas das que, ou muitas das que estão nos acompanhando hoje, que ouviram termos diferentes, que já foram no Google lá para descobrir o que significava, já foram fazer uma pesquisa para entender, ou seja, eles estão naturalmente envolvidos num processo de aprendizagem contínua, que isso é uma habilidade muito significativa e pode gerar muita diferença dentro do teu processo, que tu não sabe o que tu tem que saber, né? Tu tem que estar naturalmente buscando conhecimento, fazendo isso no dia a dia, para que tu possa estar fazendo com que a tua capacitação se torne absolutamente contínua e natural. Então, trago essa colaboração para a ótima seleção que tu trouxeste, Paulo. Sem dúvida. Não, e a tecnologia, ela ajuda muito isto, porque você tem na sua mão uma infinidade enorme de informações, né, de dados que você, sabendo usar, Eu estava me lembrando outro dia, eu estava dando uma aula aí na FIA sobre em logística, né? E aí eu tinha que dar um número, eu não me lembrava do número exato na cabeça, né? O número sobre a frota brasileira de caminhões, né, total. Eu não sabia se eram 2 milhões, 2 milhões e meio, tal. Mas imediatamente o menino pegou lá, entrou no sistema da NTT, sabe, que tem os dados, e passou a informação. Então, isso me obriga, inclusive, como professor ou palestrante, né, saber usar as informações corretas, porque se eu chuto qualquer número, né, como antiga, muitos faziam isso, né, porque na hora que você começa a dar um monte de número, parece que você está dando credibilidade à tua informação, né? Hoje você não pode fazer mais isso, não, porque as pessoas na hora veem e falam, pô, você está inventando, está falando incorretamente. A tecnologia ajuda muito isso. Muito bem. Eu acho que nós passamos do horário. Shirley, Acho que uma aula dessa que estamos tendo... Não, então, mas nós passamos, porque eu estou olhando aqui... O público continua conosco, mas vai depender mais do tempo dos Alguém tem pergunta, então, aí? Alguém tem alguma pergunta que queiramos aproveitar, Shirley? Eu não tô... eu preciso ver com a Fernanda. Temos pergunta do público. Se não temos, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, será respondida. Se quiser mandar também a pergunta para ser respondida depois pelos nossos palestrantes, eu tenho certeza que todos vão estar disponíveis para isso. Uma aula magna, na minha opinião. Foi, ótimo. Foi. Então, agradeço aos meninos, aos nossos palestrantes. Deixa eu fazer, então, 2 observaçõezinhas. Eu queria dar a palavra para o Alexandre e para o André fazerem a sua despedida, né, o que eles gostariam de acrescentar, e também eu gostaria de só acrescentar, e depois a palavra vai para você, Shirley, para o encerramento. Eu só queria dar a minha solidariedade às quase 400 mil vidas que se perderam no Brasil e mais 14 milhões de pessoas que estão infectadas pela coronavírus, pelo Covid-19, né? Eu vou dizer sincero e honestamente, eu ando muito triste em função do que acontece no Brasil, porque não é o fato só da pandemia, né? São 2 problemas. Um é o fato dela estar crescendo, né? Agora parece que está diminuindo um pouco a difusão, mas ela chegou a níveis altíssimos. E outro é a nossa incompetência de todos nós brasileiros de termos resolvido isso de uma forma melhor, né? Então, a minha solidariedade a todos aqueles que foram infectados. Eu, felizmente, já ontem sou um dos privilegiados, já tomei a minha 2ª dose, né? Então, o privilégio precisou que eu tivesse 70 anos, senão eu não seria um deles, né? Então, é isso, agradecer a Shirley, agradecer a Alexandre, André, e usem aí uns minutinhos para vocês que quiserem, eu tenho certeza. As considerações finais. Alexandre, você primeiro. Eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando hoje com vocês aqui, e a mensagem que eu deixo nesse momento é: a gente precisa estar sempre consciente de que a tecnologia ela é apenas um meio. As transformações reais, elas ocorrem pelas pessoas, são as pessoas que fazem de fato as transformações reais de qualquer negócio, da sua vida, da sua família, são elas que são os agentes de transformação. A tecnologia é apenas o meio.
E isso fica, no meu entendimento, emblemático na própria questão que tu trouxeste dessa tragédia que nós estamos vivendo, onde a gente teve a oportunidade de ver a tecnologia como meio, né, em cima de novas formas de vacina, novas tecnologias de vacinação através do RNA mensageiro, com algo extremamente revolucionário, mas ele é meio. Se as pessoas não fizerem a parte delas de se estruturarem, se organizarem e serem, de fato, os agentes para que a tecnologia possa ser um meio de gerar o impacto que ela pode, as coisas não acontecem. Então, acho que a gente tem que levar a ter a compreensão de que dentro das nossas companhias, as pessoas são o mais importante, são elas que são os agentes de transformação, as habilidades que elas que elas têm natas são muito relevantes, e principalmente, assim que a gente tenta olhar dentro da Movement, a gente precisa ter a garantia, como empresa, que nós estamos gerando o melhor ambiente para que essas pessoas possam desenvolver ao máximo a sua potencialidade. Porque desta forma, elas vão poder, de fato, usar a tecnologia para gerar mais valor para eles, para a companhia e para a sociedade como um todo. Muito obrigado mais uma vez, Shirley, muito obrigado, Paulo, é um grande prazer ter estado contigo, André, agora pela manhã. Eu que agradeço, nós é que agradecemos, né? O ser humano é o agente de mudança, ponto. André? Vou começar a inverter um pouco, vou começar agradecendo, prazer estar com o Alexandre aqui, dividindo com ele, com o Néstor, obviamente, também, teve que sair um pouquinho antes. Paulo, brilhante aí a condição, o trabalho pregresso que você faz, você estrutura tudo, a gente sabe do esforço que você tem para fazer isso da melhor forma possível aí, parabéns, cara, muito bacana estar contigo, sempre muito técnico, sempre com assuntos interessantes, você faz girar bem a apresentação aqui. Obrigado. E Shirley, né, o respeito que eu tenho por você, pela sua história, pela sua revista, como é bom estar aqui falando da tecnologística, como é bom estar com você há tantos anos juntos, né, e que bom, mais uma vez estar aqui, sempre que me chamar eu vou estar aqui, é um prazer enorme tá aqui junto da tecnologia, está falando com vocês. Eu acho que de recado, eu acho que a primeira coisa, assim, seja o agente da mudança. Infelizmente, a gente aqui no Brasil tem uma cultura de falar muito do outro, né? E assim, isso me impressiona, como aqui no Brasil a gente fala do outro. A gente vê o defeito de todo mundo, a gente fala de tudo, mas da gente mesmo a gente não perde muito pouco tempo pensando, né? Então, assim, eu acho que o grande diferencial para a sociedade que você pode ser é você evoluir a cada dia, você tentar ser melhor, tentar fazer algo melhor. E eu acho que, obviamente, nessa mudança, você trazer coisas positivas, né? Pensar o lado positivo do outro, trabalhar com honestidade, com governança, com compliance, trazer coisas boas. Eu acho que aquilo que você traz e reverte para o universo, uma hora vai voltar para você. Né? Então, assim, em vez de falar dos outros, criticar os outros, criticar a empresa, vai lá, se especializa, se desenvolve, estuda, né? Quando você olha a minha história, assim, eu fiz muita coisa sem ter a mínima ideia se eu ia ter um retorno sobre aquilo, né? E o tempo acabou retornando para mim, né? Então, eu acho que você fazer uma coisa só porque vai te dar um retorno não necessariamente é o correto, mas eu acho que você fazer algo para você ser melhor, para você se desenvolver mais, para você construir um mundo melhor, isso é diferente, e eu acho que é isso que as pessoas precisam fazer, e principalmente aí falando de tecnologia, né, de inovar, de fazer. Então, era esse o recado que eu queria dar, Paulo, e brigadão aí. Manda um abraço pro Wrobleski. Shirley. Obrigada a todos, realmente foi maravilhoso. Eu repito que foi uma aula magna. Tenho certeza que o público que está nos assistindo agora está bastante satisfeito com o que viram aqui, com o que aprenderam. E eu também continuo aprendendo. Estava antes falando com o Alexandre do passado, do que era um departamento de compras na década de 70, quando eu comecei a trabalhar, e do que eu vejo vocês fazendo hoje. Mas, felizmente, eu acho que eu tenho aquilo que o Néstor e que você, Alexandre, falaram, né? Que é a vontade de continuar aprendendo, né? Então, hoje, apesar de eu já ter sido também vacinada 2 vezes, né, Paulo? Porque os 70 já chegou. Privilégio dos idosos. Os 70 chegou e já passou, mas, felizmente, eu continuo tendo esse interesse por conhecimento e um prazer imenso de ter visto há 30 anos atrás, quando a palavra logística ninguém nem falava, né?
e quando começaram a falar, muita gente ainda dizia que era com J, e hoje o desenvolvimento que eu vejo em vocês é um prazer imenso poder continuar nesse mercado, vocês me aceitando aqui. Eu acho que a ideia de ter feito a Tecnologística há quase 30 anos atrás foi uma ideia boa que eu tive naquele momento, de certa forma, levar aquilo que vocês estavam produzindo para um público maior. Foi uma colaboração em termos de difusão de conhecimento para o mercado, e a gente pretende, enquanto eu estiver por aqui, continuar fazendo isso. Então, agora temos novidades, né? Um novo canal, vocês não vão ter mais que somente ler a Tecnologística, mas vão poder ver essas apresentações, vão poder acessar logtv.com.br e ver as gravações que estamos tendo com profissionais de notório saber em cada tema da logística. Então, continuando o compromisso que nós sempre tivemos, que é qual? Levar informação para um número maior de pessoas. Eu agradeço muito a vocês terem aceitado participar desse, mais uma vez, Tecnologística Apresenta, agradeço o público que está nos assistindo, faço uma recomendação para que, por favor, entre lá no canal do YouTube, ou mesmo na Log TV, e deixe lá, se cadastre, deixe lá o seu like, para que a gente possa ter mais pessoas tendo acesso a todas essas informações, porque eu considero isso que nós fizemos hoje um dado riquíssimo, que precisa ir para um público muito maior. Obrigada a todos, então, mais uma vez, e espero continuar com esse trabalho tendo vocês aqui. Ok. Boa tarde. Boa tarde a todos, tenham um excelente dia. Um grande abraço.